Bom dia, senhoras e senhores, quem nos acompanha pela internet. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgadora, do Conselho Administrativo Tributário. Na pauta de hoje, temos três processos. Vamos iniciar pelo item 1 da pauta, privilegiando a presença do advogado. Chama a julgamento o processo item 1 da pauta, onde o conselheiro Távulo Medeiros Damasceno substitui o conselheiro Paulo Henrique. Processo 4012-3003-46285, recurso voluntário 1089, Rancheiro S.A., Solidários Ricardo Ander de Oliveira, representando o sujeito passivo, doutora Liz Marília Guedes Vec Mendonça, representando a Fazenda Pública, doutor Domingos Caruso Neto, relator desse processo, conselheiro Távio Medeiros, que estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Seu coordenador, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes. Seu coordenador, só confirma, por gentileza, eu não estou em substituição ao Henrique, você fala o Paulo Henrique. Perdão, eu fiz confusão aqui. Não, sem problemas. Conselheiro Paulo, o senhor me desculpe. Está em substituição ao conselheiro Henrique. Eu Agora sim, pois não, doutor Otávio. peço licença para abster do relatório, tendo em vista que eu farei uma proposta de conversão do julgamento em diligência. À vontade. Considerando que o processo versa sobre exigência de crédito tributário constituída em razão da suposta ausência de estornos de créditos de ICMS relativa à entrada de mercadorias, cujas saídas subsequentes foram contempladas com isenção ou redução de base de cálculo referente ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, considerando que a empresa autuada alega em sede de recurso voluntário que parte significativa das saídas foi realizada sob o amparo dos benefícios fiscais previsto no artigo 8º, inciso 8, inciso 33 do anexo 9 do decreto 4.852, os quais garantiriam a manutenção do crédito nas entradas nos termos da Lei 12.462, considerando que a alegação de que eventuais estornos foram realizados de forma proporcional ou a maior, sendo necessário esclarecer se houve cobrança indevida por parte da fiscalização, considerando que a análise do recurso revela inconsistências e omissões nos fundamentos e nos demonstrativos da autuação, especialmente quanto à identificação das operações supostamente irregulares e ao método de cálculo do valor lançado, considerando que o princípio da verdade material impõe à instância julgadora a adoção de providências necessárias à perfeita elucidação dos fatos, de modo a garantir a legalidade, a coerência e a clareza do lançamento tributário, considerando que é facultado ao órgão julgador determinar de ofício ou a pedido a realização de diligência, nos termos do artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 16.469, assim sendo, converter o julgamento em diligência o encaminhamento dos autos à gerência de auditoria de indústria e atacado, para que seja designado a autoridade fiscal a revisão do lançamento e esclarecer expressamente os seguintes pontos. Identifique e liste as operações de saídas realizadas pela empresa no período fiscalizado, de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, informando quais foram as contempladas com a redução da base de cálculo, com a manutenção de crédito, a redução para 7%, sem previsão expressa de manutenção de crédito, discriminando os respectivos documentos fiscais. Especifique, com base nos documentos fiscais levantados, quais operações motivaram a exigência do estorno de crédito, justificando a razão da não aplicação da norma que autoriza a manutenção de crédito, Lei 12.462. Apresente memória de cálculo detalhada do crédito tributário exigido com a seguinte segmentação: entradas e saídas por período, créditos apropriados, créditos efetivamente estornados pela empresa, valor exigido
em função da suposta diferença e simule a apuração do ICMS devido considerando a manutenção integral do crédito nas operações, com base no artigo 8, inciso 8º, o estorno proporcional, conforme artigo 58 do RICMS, estornos realizados pela empresa, inclusive eventuais estornos a maior, já demonstrados no registro do SPID. Informe se as aquisições do produto café cru, principal matéria-prima da empresa, foram realizadas com alíquota de 7% interestadual, esclarecendo se neste cenário seria mesmo exigível o estorno previsto no artigo 58 do ICMS. Em seguida, retorne os autos para a sequência do julgamento. Essa é a proposta, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Távora. Doutora Liz, sobre a proposta apresentada pelo conselheiro Távora de conversão de julgamento em diligência, como a parte se manifesta? Bom dia novamente, senhor coordenador, senhores conselheiros, nobre representante fazendário. Nós concordamos, os quesitos bem detalhados, parabéns ao relator, apontando as questões que para nós ainda não estão claras. É, Se nós verificarmos no auto de infração, ele é lacônico em relação a esses detalhes e não há um detalhamento da memória de cálculo, o que dificulta muito a ampla defesa. Então, acho que a diligência virá nos ajudar nesse sentido. A, a empresa concorda, sim. Obrigado. Doutor Domingos Caruso, em nome da representação fazendária sobre a proposta apresentada pelo conselheiro Távora, como se manifesta? Cumprimento ao seu coordenador e, em seu nome, a todos os presentes. Sim, o órgão julgador já pontua aí na fundamentação da diligência que há incorreção no trabalho fiscal, né? E essa incorreção nós não identificamos. Com relação à diligência, foi feita uma diligência também, onde pelo menos alguns desses pontos aí foram esclarecidos. Por essa razão, nossa manifestação é contrária à proposta, senhor coordenador. Obrigado. Senhoras e senhores, conferência? Pois não, conselheiro. Bom dia, primeiramente, senhor coordenador. Bom dia, nossa secretária Chauane, conselheira Adriane, doutora Liz, senhores conselheiros, doutor Domingos Caruso. Então, na resolução proposta pelo conselheiro Távalo, ele apenas traz um considerando mas é que ele traz, doutor Domingos, que a análise do recurso, então seria a defesa estaria alegando inconsistências e omissões nos fundamentos e demonstrativos. Então, ele traz o que a defesa está pontuando. Sim, é possível identificar no demonstrativo que, na verdade, está estornando o crédito. O fisco fez o cálculo do que entendia como correto e observou que no livro-registro de apuração do ICMS da autuada, em análise AFD, teria efetuado um estorno a menor do que deveria ter sido efetuado. Porém, assim como o doutor Távolo, eu também senti a falta da demonstração de quais foram os benefícios fiscais utilizados por parte da autuada e quais os benefícios não previam manutenção de crédito. Então, eu acho que é importante essa diligência, e só talvez nesse considerando, doutor Távolo, até considerando a fala da Fazenda Pública, né? Porque senão fica parecendo que nós já identificamos inconsistências. E, na verdade, nós estamos aqui buscando maiores esclarecimentos e até o que foi apontado pela defesa para que o fisco possa se manifestar. Então, na verdade, não fomos nós que identificamos inconsistência. Na verdade, quem identificou foi a defesa, e são esses pontos que ela está trazendo e gostaria de ter elucidação por parte da autoridade fiscal.
Então, seria essas considerações, senhor coordenador. Obrigado. Mais algum assunto, senhoras e senhores? Não havendo mais divergências, vamos para a votação. Conselheiro Távora, se aprovada for, pode ser considerada lida e aprovada? Por favor, e agradeço a observação aí da conselheira revisora, Valéria, e eu concordo com a sugestão de alteração. Conselheira Valéria, como vota? Senhor coordenador, eu acompanho a proposta. Conselheiro Paulo Henrique? Bom dia a todos, de acordo com a proposta. Conselheira Adriane do Carmo, como vota? Bom dia, senhor coordenador. Aqui os cumprimentos aos demais participantes. Também acompanho a proposta do relator. Obrigado. Então, senhoras e senhores, anunciando o resultado do presente julgamento. Julgamento convertido em diligência nos termos da proposta apresentada pelo conselheiro Távora, por votação unânime, destacando aqui a manifestação contrária da representação fazendária e a anuência da representante da parte. Agradeço, doutora Liz, se quiser permanecer com a gente, vídeo e Obrigada. áudio desligado. Muito obrigado. Obrigada, bom dia a todos e boa semana. Obrigado. Doutora Sônia Lobo, me ouve? Olá, bom dia, coordenador, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A senhora representa qual sujeito passivo? Esse é o link que foi enviado para despachar com os conselheiros pós-sessão de julgamento. Eu estou aqui só aguardando. Tudo bem. Então, por favor, acompanhe com áudio e vídeo desligado, que nós ainda temos um processo na pauta. Muito obrigado. Recomposição de mesa, chama agora a julgamento o item 2 da pauta, que é o processo 4012-1006-91248, Rancheiro S.A., representante do sujeito passivo não se faz presente. Relator desse processo, relator Henrique Celso de Castro Santana, representando a Fazenda Pública, conselheiro Domingos Caruso Neto. Estando em condição, conselheiro Henrique. Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Senhor coordenador, a indicativo de vista dos autos do processo, por parte da minha revisora, a qual passa a palavra. Sim, senhor coordenador, gostaria de solicitar vista e, se fosse possível, ao representante da Fazenda Pública, o doutor Henrique, o retorno para o dia 26 de junho. É perfeito. Doutor Caruso, a data lhe é conveniente? Sem problema, senhor coordenador. 26, né? Conselheiro Henrique, Perfeito. senhoras e senhores, alguma manifestação? Então, concedida vista a conselheira Valéria do processo de final 1248, que é o recurso voluntário 1090. Anuncio também agora o processo 4012-100691-400, recurso voluntário 1091, Café Rancheiro S.A., o sujeito passivo, também relator desse processo, conselheiro Henrique, representando a Fazenda Pública, doutor Domingos Caruso, e indago, conselheira Valéria, seria também uma situação de vista? Sim, senhor coordenador, se possível, para a mesma data. Doutor Caruso, pode ser para a mesma data, 26/6? De acordo. Conselheiro Henrique? Perfeito, de acordo. Obrigado. Conferência, senhores? Não? Não havia necessidade de conferência, nenhum ponto a ser discutido. O processo sai com vista para a conselheira Valéria para o dia 26/6. E na nossa pauta ordinária, não temos mais processos a serem apreciados, não há, Senhor coordenador, temos um sim, retorno. Retorno. não há processo de retorno. Temos um retorno, senhor coordenador. Tem um retorno? Qual, senhores? Marcelo de Carvalho Dias, de sua relatoria.
Então, sendo da minha relatoria, transfiro a coordenação ao conselheiro Paulo Henrique. Ok, obrigado, senhor coordenador. Anuncio, então, o processo em retorno, processo número 4011-7003-39903, recurso ex ofício número 869 de 2025, sujeito passivo Marcelo de Carvalho Dias, representante do sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário permanece doutor Domingos Caruso Neto, relator conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, sendo que este processo saiu na sessão passada com vista concedida à conselheira Valéria Cristina Batista Fonseca, conselheiro relator, por condições do seu relatório. Pela ordem, senhor coordenador, Sim, doutor Domingos. quando esse processo veio a julgamento, na data originalmente prevista, a conselheira Valéria fez algumas considerações relevantes. Nós já realizamos uma reunião técnica sobre essa matéria, onde tudo foi esclarecido, e, de acordo com ela, já de acordo com a posição dela, que me passou na reunião, a Fazenda Pública retira o recurso porque ficou provado nos autos que esse auto, na verdade, é improcedente. E foi declarada a extinção do foi feito um recurso da parte da representação fazendária, que foi um recurso padrão em todos esses casos aí de GTA, e aí o agente encarregado do recurso, ele não observou a questão de mérito. Não é aqui uma crítica, eu também não observaria, porque o recurso era padrão, ele não observou todas as peças processuais, apenas fez o recurso, que era um recurso, como falei, padrão, na verdade, foi observado pelos integrantes do órgão julgador, o conselheiro relator, a sua revisora, que o auto é improcedente. Nós também analisamos a matéria, concordamos que ele é improcedente. Então, nós retiramos o recurso e pedimos ao seu coordenador o encaminhamento ao arquivo, tendo em vista a extinção do crédito tributário reclamado na inicial, senhor coordenador. Ok, doutor Domingos. Então, tendo em vista a retirada de recurso pela Fazenda Pública, ante então decisão singular que julgou improcedente, foi isso mesmo, conselheiro Cláudio, julgou improcedente, uma sentença singular este processo, e aí a É, retirada dele. só fazendo um adendo aqui, e foi feita uma diligência nesse processo, e esse processo ele traz a conclusão de que as GTAs que não teriam sido emitidas as notas fiscais foram identificadas as respectivas notas fiscais. Razão assiste à Fazenda Pública, parabenizo, até porque, como dito, era um recurso padrão e naquela oportunidade não se observou o mérito, e o que fizemos na Câmara na vez passada e agora pela Fazenda Pública. Ok, então, com a retirada do recurso da Fazenda Pública, mantida a sentença singular pela improcedência, encaminhado esse processo, então, ao arquivamento. Alguma objeção? Bom, nenhuma objeção, então retorna a coordenação ao conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Obrigado, conselheiro Paulo Henrique. Não temos mais processo na pauta, nem processo de retorno, mas temos ato administrativo, que seria a aprovação de acordo da conselheira Valéria Cristina, um processo Siva Proteção de Cultivos Limitada, e do conselheiro Távio Medeiros, que é Graneleiro Transporte Rodoviário Limitada e Transportadora 4L de Iandeara Limitada. Condições, conselheiro Verani? Condições, conselheiro Távio? Condições, em condições, senhor coordenador. Bom, agora sim, aprovado. Agradecer a presença aqui do doutor Domingos Caruso. Vamos encerrar a nossa sessão, desejando a todos um bom resto de dia.